Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vou fazer a leitura inicial para a gente harmonizar, tá bom? É do livro Calma, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A leitura que saiu foi Azedume e Irritação. Alguém terá dito que trazes alguma doença oculta, impedindo-te sorrir. Mas não acredites que essa ou aquela indisposição orgânica te possa furtar a serenidade. Possivelmente, alguma ocorrência desagradável te agitou as forças mais íntimas e estás a ponto de cair na vasta cadeia de reações negativas. Certa pessoa contrariou-te, talvez os projetos e desígnios. Algum prejuízo alcançou-te de inesperado. Recorda, momentos de crise te examinam a capacidade da resistência. Determinados contratempos são bênçãos antecipadas, cuja significação virás a compreender. Existem perdas que te induzem à mudança de orientação para grandes lucros. Algumas vezes, certas relações desaparecem para que outras se te destaquem no caminho, valorizando-te a existência. Haja o que houver, não tranques a face e deixa o teu sorriso te ajude, ajudando aos outros. Azedume e irritação, na essência, são duas sombras que te afastam do que há de melhor. Vamos para a prece inicial. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos mais essa oportunidade bendita, mais essa semana aqui reunidos, buscando o alimento espiritual. E nosso Mestre Jesus, nós pedimos que sejamos capazes nesse momento de elevar o nosso pensamento a Ti, de acalmar os nossos corações, para que nós possamos ouvir o nosso irmão que vai apresentar para nós o estudo da noite. Pedimos também a espiritualidade amiga, que esteja ao lado, do Stanley, do expositor da noite, intuindo, auxiliando, para trazer para a gente o banquete espiritual que nós sabemos que vamos experimentar aqui nessa noite. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, o tema desse mês é Deus e Nós. E hoje quem vai falar para a gente é o Stanley. O tema é Administração Divina. Stanley, fica à vontade, viu? A palavra é... Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Vamos exercitar a gratidão. Agradecer o nosso cameraman da noite de hoje, que não tinha como controlar a câmera e falar aqui ao mesmo tempo, né? Ia ser uma coisa assim meio difícil. A nossa bicorporeidade ainda não cheguei nessa fase, né? Mas vou chegar lá se Deus quiser. Estamos aí sob o amparo divino e acredito muito, né, que todos nós temos um futuro luminoso nas mãos. Agradecer a casa, agradecer a Deus pela oportunidade de trabalho, por Ele permitir que os bons espíritos estejam conosco na noite de hoje. Esses nossos amores, alguns que não cabem mais na memória, outros que foram antes de nós, papais, mamães, vovôs, amigos. Gratidão pela vida. Que é o maior dom que Deus poderia ter dado a nós todos. Para a palestra da noite de hoje, eu queria usar um aparelho bem sofisticado.
Para fazer uma transmissão, a parte de áudio a gente usa aqui, tem uma mesa, né? A gente tem as caixas, microfones. Para o áudio aqui a gente tem, para o vídeo, né? A gente tem a câmera, tem um computador, tem aqui o celular também. Vocês vão me dar licença só para eu poder conectar aqui também no celular? Muito bem, ao vivo também aqui no Instagram. Uma boa noite ao pessoal do Instagram. Nós estávamos falando aqui do aparelho, né, que nós vamos usar hoje. Aparelho sofisticadíssimo. Esse aparelho, ele dá acesso ao pensamento das esferas superiores. O nome desse aparelho é livro. O livro, gente, principalmente uma psicografia como do Chico Xavier, ou como os livros de Allan Kardec, são verdadeiros portais de acesso ao conhecimento superior. Então eu vou me isentar de dar opiniões pessoais aqui e basear toda a minha fala hoje nos livros. Vamos ter aqui livros de Chico, temos livros de Kardec, e outros que vão surgir na memória, que sempre surge, né? Algum outro livro que não está na pilha aqui do lado. E para falar sobre a administração divina, primeiro eu quero lembrar o conceito de Deus da doutrina espírita. Então vamos lá. Eu vou ler a questão para que não haja dúvidas do que está sendo dito. Primeira questão do Livro dos Espíritos. Vocês não sabem, o Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857 e desde então nós temos formas, mecanismos de acessar diretamente as informações dos planos espirituais, através de diversos médiuns, diversos expositores, mas se há alguma dúvida na sua maneira de pensar, busca Kardec, busque as obras básicas, tá? Então, primeiro livro, primeira questão do Livro dos Espíritos, que ele está falando de Deus. Número 1, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Qualquer outra interpretação de Deus que você faça, se você está imaginando que Deus é um velhinho de barba, que fica sentado no trono, se você estiver vestido de vermelho, é Papai Noel, né, gente? Agora, se você estiver com raio na mão, é Zeus, é Apolo, é uma outra coisa. Deus está acima, é a causa de tudo. A nossa concepção humana, até onde nós podemos chegar aqui, com a evolução do nosso sentimento, com a evolução da nossa inteligência, a gente ainda não consegue entender a natureza íntima de Deus. Mas nós podemos entrever ou sentir ou entender, até entender intelectualmente os atributos dele, que estão aqui na questão 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Pergunta de Kardec. Resposta da espiritualidade. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A resposta continua aqui,
Mas então, né, vamos tomar aqui um banho de humildade, né? Vamos colocar os nossos pés no chão, colocar as sandálias da humildade e entender que se eu usar todos os meus recursos de inteligência, todos os meus recursos de sentimento, ainda não sou capaz de entender Deus em toda a grandeza que Ele é. Mas já sabemos que Ele é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Talvez você olhe ao redor dos seus passos. Talvez você tenha passado por experiências e por algum momento pode ter surgido na sua mente a dúvida da existência de Deus e a dúvida da bondade de Deus, que é muito natural, é muito natural. Todos nós vivemos experiências que nos levam a um estágio superior do que nós estamos agora. É muito natural do aprendiz não entender a lição. Acho que todo mundo aqui já teve no banco de escola, né? Todo mundo já teve no banco de escola? Já. Né? Todo mundo já teve no banco de escola. E não tem aluno que tira nota máxima, se bem que tem aluno que tira nota máxima, né? Mas não tem aluno que consegue compreender toda a matéria. Na maioria, né, você tira ali os melhores, né? Tem um 99,9, que aí o professor arredonda para 100. Mas todo aluno está sujeito ao erro. E nós, como alunos da perfeição, como alunos de espiritualidade superior, nós podemos cometer erros. Então, a minha fala nessa noite aqui, para aqueles que já têm a convicção da existência de Deus, não vai acrescentar. Para aqueles que não acreditam em Deus, a minha fala também não vai acrescentar nada. Porque se você vê o sol nascendo, se você vê os fenômenos da natureza, a chuva, o trovão, esse planeta, se você abre a janela à noite, você vê o universo na grandiosidade que ele é, e você não consegue enxergar por trás da beleza que é a natureza. Deus, não tem nada que eu possa dizer que vai mudar a sua opinião. Mas, aqueles que estiverem buscando compreender a vida de boa vontade, vão chegar lá. Mesmo se momentaneamente, se nos dias de hoje, ele tem dificuldade de aceitar a existência de Deus. E aqueles que estão de má vontade, está de má vontade, né? Aí não é nada que, é só a vida mesmo para ensinar a realidade e a verdade. Que Deus é soberanamente justo e bom. E para falar da administração divina, eu escolhi um texto aqui que está no livro, nesse equipamento aqui, que chama Encontro Marcado, capítulo 16, Deus e Nós, que tem um subtítulo que diz o seguinte: Nossa tarefa pessoal na obra divina. Nossa tarefa pessoal na obra divina. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos algo a realizar, encarnados e desencarnados, que ajusta a nossa vida ao amor de Deus. Quando a gente usa a palavra missão, muitas vezes a gente tem a falsa impressão que nós estaríamos falando aqui de algo muito especial, de um herói que reencarnou para realizar grandes coisas. Mas a nossa missão, a nossa tarefa já
está ao redor dos nossos passos agora. A família que está conosco é a nossa missão. A tarefa de pai, missão. Tarefa de filho, missão. Saiu de manhã, encontrou com pessoas dentro no transporte, ou se você está dirigindo, você encontrou com outras pessoas, você ter uma postura adequada no trânsito para chegar no trabalho, missão. Em nenhum momento do nosso fazer, nós podemos deixar de lado a nossa missão ou a nossa tarefa pessoal na obra divina, que ninguém vai fazer para a gente. Ninguém vai fazer para a gente. E como é uma tarefa individual, queria convidar a todos, gente, a exercitar o respeito. Nos últimos dias, principalmente por motivos eleitoreiros, não vou entrar nesse assunto, mas só para lembrar, fui chamado muitas vezes, direta e indiretamente, de nomes nada agradáveis, por causa de uma opção política diferente. E eu queria dizer, se alguém que por um acaso me agrediu está me ouvindo, eu já estou adiantando aqui que não guardo nenhuma mágoa, o perdão já está dado, tá? O perdão já está dado. Mas recomendaria muito que nós exerçamos o respeito ao nosso semelhante, ao nosso irmão de caminhada. Respeito. Votou em A, votou em B, isso aí para mim é indiferente. Mas o respeito é importante, não por minha causa, mas por causa de um detalhe das leis divinas, da bondade divina, que é que a gente sempre colhe aquilo que a gente planta. E se você retira dos seus relacionamentos o respeito, a falta de respeito vai surgir no seu caminho também. Continuando o texto aqui. Vou aproveitar para beber uma água aqui. Se alguém quiser, fique à vontade. Aí eu trouxe um cantil aqui abençoado. Melhorou? Melhorou. Vamos ao texto. Continuando o texto. Indubitavelmente, Deus, nosso Pai e Criador, fará que a terra alcance a perfeição. Então, na administração divina, o que Deus está fazendo exatamente nesse momento com relação ao planeta Terra? Ele está trabalhando para que o nosso planeta alcance a perfeição em todos os seus aspectos. E você, que é um terráqueo, faz parte também desse trabalho de Deus, de busca, de transformação para a perfeição. E o Emmanuel, esqueci de falar aqui, o livro Encontro Marcado é do Chico Xavier, como médium do Espírito de Emmanuel. Ele coloca 4 pilares em que Deus está atuando e que nós devemos ou deveríamos estar adaptando a nossa vida a esses 4 pilares. É uma mesa, uma mesa ali com os 4 pés, e que não pode faltar nenhum dos 4, senão a mesa balança, Os 3 pés você pode até escorar ela aí, segurar um pouquinho, mas uma hora pode acontecer um acidente. Então somos convidados a trazer para nossas vidas esses 4 aspectos. Ele fala que Deus é paternidade. Ele fala que Deus é amor. Ele fala que Deus é misericórdia. Ele fala que Deus é trabalho. Trabalho, misericórdia, amor e paternidade. Vamos falar do primeiro item aqui, paternidade.
Quando nós falamos em paternidade, o texto aqui até que ele fala mesmo do trabalho do papai, do trabalho da mamãe, mas eu quero transcender isso. Eu quero falar aqui da paternidade, do uso de nossas faculdades criadoras. Então, quando você está ajudando o seu pai, o seu filhinho, né, a Cecília, o Pedro, o Yuri e a Emily a crescer, né, são os meus filhos, eu estou exercendo dentro do meu campo, em nome de Deus, cuidando de 4 espíritos no meu lar, na minha casa. Mas existe também a paternidade e a maternidade de obras. Sendo que a primeira e a mais importante de todas é a obra da construção do reino de Deus dentro de nós mesmos. Essa é a principal. Construção do reino de Deus dentro de nós mesmos. E essa construção do reino de Deus dentro de nós mesmos, nós a fazemos através do exercício de relacionamentos. Aí, Stano, você está falando esse negócio, agora ficou complicado. Quando você jogou para cá, jogou para lá, você está fazendo um raciocínio e está ficando difícil. Mas vamos simplificar, né? Vamos simplificar. Nós temos 3 níveis de relacionamento que eu gosto de pensar. Relacionamento com Deus, relacionamento com o nosso semelhante, relacionamento comigo mesmo, ou conosco mesmo. Na nossa forma de exercer esses 3 níveis de relacionamento, nós temos que atuar na vida de tal maneira de que todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento, todos os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos sejam bons. Se eu tenho esse foco na minha vida, os 3 níveis de relacionamento vão ser ótimos. Estarão nos levando à completa ligação com as energias superiores, ou com os bons espíritos, ou com Deus, se você preferir, que para mim é a mesma coisa. Mas, na prática, como é que funciona isso? Como que os espíritos que estão nas esferas mais superiores, eles alcançaram o perfeito relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o semelhante? Vamos na prática. Estudo de caso. André Luiz, ele nos fala no livro Os Mensageiros de um espírito luminoso chamado Ismalha. Fala do marido dela, que ela amava, e que o marido dela também a amava, que chamava Paulo. E de um terceiro personagem, que é o Alfredo. Então, gente, esses nomes não são reais, né? Porque já que a gente vai fofocar da vida dos outros, né? Não vamos usar os nomes reais, vamos aproveitar e aprender aqui os livros do André Luiz. A Ismalha e o Paulo viviam tranquilamente, um dedicado ao outro, outro dedicado ao um, tinham lá os seus filhinhos, mas como a vida não é mar de rosas, né? Não tem fadinha, não tem unicórnio passando ali na rua, na vida ou nas nossas vidas, nós sempre vamos ter desafios. Muitos deles para o nosso aprendizado, para fortalecer o nosso espírito, e outros é a mais pura expiação ou colheita difícil, né, daquilo que nós plantamos. E a aproximação do Alfredo desse casal, que era a Ismalha e o Paulo, veio trazer uma certa perturbação. Porque o Alfredo não era exatamente um espírito superior. Como diz aqui no livro dos Espíritos, aqueles espíritos de característica inferior, eles muitas vezes dão vazão à inveja. Então, eles veem a felicidade do outro, né, e invejosamente pensam em atrapalhar. E o Kardec até pergunta, né, mas esses espíritos, eles têm alguma satisfação? Soluciona alguma coisa para eles o atacar ou
exercer a sua inveja com relação ao semelhante, ele fala que não resolve nada. Então, a inveja é uma verdadeira perda de tempo. Mas o Alfredo, né, invejoso com aquela situação, ele resolve que aquele casal não seria mais como estava acontecendo ali. Inclusive, ele se afeiçoou demais a Ismália. Então ele começou a sondar, ele propõe a sociedade a Paulo, eles criam uma empresa grande, muito dinheiro, muita responsabilidade, muita influência. E o Alfredo começa a frequentar a casa do casal. E quando ele tinha oportunidade, né, ele jogava umas ideias diferentes, né, para a Ismália. A Ismália meio que primeiro sem entender o que estava acontecendo, percebendo, chega à conclusão das intenções do Alfredo, né, e chama ele a atenção, fala, rapaz, você é sócio do meu marido, você está dentro da minha casa, você está com essa postura aqui, firme, que no espírito superior que a Ismália já era, não se esperava uma postura diferente. Mas o Alfredo não desistiu. E ele começa a envenenar a cabeça do Paulo. Aí começa a contar de casos, de casais que aparentemente eram fiéis, que estava tudo certo, mas que ele começa a descobrir, né, que a fidelidade não existe, que os tempos modernos são dessa forma, e outras coisas que o livro conta lá, não vamos estender muito isso, mas ele começa a envenenar a cabeça do Paulo, e o Paulo, que era casado com a Ismália, escolheu Ismália, conhecia Ismália antes de reencarnar, esquece tudo e começa a aceitar o veneno do Alfredo. E o Alfredo, vendo que o campo estava preparado, ele arma uma armadilha, uma arapuca, e coloca um malandro dentro da casa do Paulo e da Ismália, na hora que o Paulo estava trabalhando e a Ismália estava sozinha dentro de casa. Então o Alfredo chega para o Paulo no trabalho e fala, Paulo, se você for para casa agora, você vai ter uma surpresa desagradabilíssima. Aí conta uma história lá. O Paulo, que já estava envenenado, sai estabanado para casa, chega lá, chutando a porta e gritando com a arma em mãos. E o malandro, que combinado com o Alfredo, deixa se ver fugindo. Nem a Ismália sabia que ele estava lá dentro. E deixa em cima da cama um chapéu Panamá. Vocês conhecem chapéu Panamá, gente? Alguém sabe o que é chapéu Panamá? Só sabe o que é chapéu Panamá? É aquele chapéuzinho branco? Aquele mesmo? Então é isso aí. Então deixa um chapéuzinho, que na época estava muito na moda. Ó, tá na moda, mas não, já passou, né, gente? Deixa lá, em cima da cama, um chapéu Panamá. E eles começam a esbravejar com a Ismália, gente. Diálogo, né? O que o diálogo pode fazer? Para, escuta, respira, conversa, medita. Mas de cabeça quente não teve nada disso, não. E o Paulo, muitos anos depois, já no plano espiritual, que ele foi entender o porquê que ele não matou a Ismália naquele exato momento. Autoridade moral da Ismália, com certeza. Então ele expulsa a Ismália de casa, manda ela para a fazenda dos pais, e para fugir do escândalo, ele junta os meninos dele, brasileiro que era, vai passar uma temporada nas Europa. E por lá fica durante anos, ali alimentando, né, a mágoa de ter sido, dentro da cabeça dele, claro, de ter sido traído pela Ismália. Passaram-se os anos, né, ele esperou a poeira baixar, volta para casa, e o Alfredo, que tinha criado essa situação toda, já prestes a desencarnar, chama
o Paulo, no leito de morte, explica para ele tudo que ele tinha feito. Aí o Paulo põe a mão na cabeça. Meu Deus, o que eu arranjei? Na mesma hora, ele vai buscar a Ismália e descobre que a Ismália já tinha desencarnado. Não havia mais a possibilidade de reconciliação. Vive a vida dele, segue, cuida dos negócios, cuida dos filhos, vida que segue, e chega nos planos espirituais. E claro, com o problema de consciência de algo, de um erro, né, gente? Não estamos aqui com aspecto de julgamento. O erro faz parte da vida do aprendiz, faz parte da vida do aluno. Ele resolve ajustar a própria vida aos ensinamentos do Cristo ou à vontade de Deus. E a primeira coisa que ele entende é que ele deveria se tornar um trabalhador, que é um dos pontos que nós temos que ver aqui mais na frente, não vou falar mais em detalhe. E ele entende a necessidade de reconciliação com Alfredo. Então ele busca o Alfredo nas esferas inferiores, se torna um trabalhador nos planos espirituais, busca o Alfredo nas esferas inferiores. Ele banca, né? Porque às vezes a gente fala, não, que pegou o espírito e levou para o hospital, né? Mesmo os hospitais dos planos espirituais, as colônias, tem alguém que trabalha, tem algum esforço de alguém para que essas colônias, para que esses hospitais, para que os postos de socorro existam. Então ele, como ali, integrante de um posto de socorro, ele busca o Alfredo, ampara o Alfredo e dá para ele todo o amparo possível. Só que tem um detalhe. Levou muito tempo para ajustar o seu sentimento e passar a ver o Alfredo como irmão. Vamos ver qual que é o mecanismo disso? Porque talvez vocês, como eu, tenham inimizades que vamos ter que reconciliar. Né? Eu cheguei a um certo ponto, né, da vida, né, que, pensando, né, da importância de reconciliações necessárias, eu tenho uma lista mental. Né? Tem fulano, beltrano, cicrano e também fulano, beltrano e cicrano também. Então a lista não é pequena não, viu, gente? Dessas que eu lembro, né? Que tem outros, né? Sei lá, de outras vidas, né? O que eu aprontei aí. Mas alguns nomes já saíram dessa lista. Graças a Deus mesmo. Graças a Deus mesmo. Né? Alguns nomes, né? Só acho que eu sou obrigado a reconhecer que nessa vida não vai dar. Vai precisar de uma outra vida. Né? E tenho batalhado, né, com alguns nomes atualmente, né, para reconciliar completamente. Esforço, né, porque o espírito é aquele que se esforça, né, não é aquele que é o iluminado. Então vamos ver o mecanismo aqui do Paulo para poder se aproximar do Alfredo. Então André Luiz, no plano espiritual, junto com o mentor espiritual, e o mentor espiritual explica para ele a situação do Paulo. Não julguem que o marido de Ismália, que é o Paulo, né? Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Então, o fato de nós querermos nos reconciliarmos com alguma inimizade ou pretensa inimizade que vocês provavelmente tenham, espero que sejam poucas, o fato de desejar não é o suficiente. Não é o suficiente. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu o entendimento, comparando situações. Peraí, se eu erro, ele também tem o direito de errar. Se essas coisas que aconteceram porque Deus permitiu. Agora que eu sou conhecedor da lei de causa e efeito, será que essa coisa aconteceria comigo se não tivesse algo no passado que permitisse que isso acontecesse comigo hoje?
Usa da inteligência, usa do raciocínio, para que a gente possa realizar sempre o melhor. Mais tarde adquiriu entendimento comparando situações, em seguida sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Aqui não fala quantos anos que foi esse negócio aqui, mas não é de um dia para o outro, né, gente? É claro que não é de um dia para o outro. Então, né, fica aí o roteiro, né? Fica aí o roteiro, né, para quem deseje, né, melhorar, né, o problema que eu acho que seja com os nossos semelhantes com relação às nossas inimizades. Então, continuemos aqui com o segundo ponto. Esse foi o primeiro ponto, que é o ponto da paternidade, a construção do reino de Deus dentro de si mesmo. Lembrando, gente, que ser bom é bom demais. Vocês vão só permitir usar uma fala de um amigo meu aqui, um expositor que chama Paulo Borges, que ele diz o seguinte, que ser bom é tão bom que se o veiaco soubesse disso, ele seria bom por veiacaria. Né? Então, ser bom é bom para você, para a sua consciência e para aqueles que convivem com você. Quando a gente busca a prática do bem das nossas vidas, você cria ao redor dos seus passos uma aura de simpatia que muito nos auxilia na caminhada. Eu mesmo sou obrigado a reconhecer hoje que eu tenho na minha vida muito mais do que eu preciso. Não estou falando de dinheiro, de jeito nenhum. Não estou falando de dinheiro. Mas principalmente com os tesouros do coração. De pessoas que se aproximaram e simplesmente apresentaram amor puro. Eu vou chamar de amor puro aquele amor sem interesse. Não sei se existe um tesouro maior do que esse. É alguém que dedique a você um amor, uma amizade sem interesse nenhum. Então vamos para o segundo ponto. Deus é amor. Então, dentro da doutrina espírita, quando você fala a palavra amor, tem gente que quase que fala, né? O rosto muda, modifica, né? Pensa, ai, que lindo, amor. Mas como é que é a conquista do amor? Como é que é a conquista, melhor dizendo, do verdadeiro amor? Como é que são os espíritos, ou o que os espíritos superiores fazem ou fizeram para chegar no plano espiritual, emanando o amor puro de si mesmos? Tem um espírito que o André Luiz também conta, que é o espírito da irmã Cipriana. O André Luiz estava junto com o mentor espiritual, cuidando de um caso de obsessão. E o André Luiz pergunta para o mentor espiritual, isso aí, nós vamos tentar esclarecer esse espírito aqui, não? E o mentor espiritual, no caso aqui o Calderaro, explica para ele, fala, não, nesse caso aqui, somente aquelas pessoas que amam de verdade. E a pessoa que ama de verdade é a tal da irmã Cipriana, que chega lá, se inteira do caso, fica alguns minutos em silêncio e começa a fazer uma prece. André Luiz relatando, né, os efeitos, a movimentação de energia daquelas pessoas, dos espíritos superiores, é um negócio muito lindo, né? Energia para cá, energia para lá, desce pétala daqui, e aquele negócio, todo mundo começa a chorar, aquele negócio, porque, né, o espírito mais desavisado, olhou aquele espírito iluminado, ela falou, Nossa Senhora chegou aqui agora, né? Achou que era a mãe de Jesus que estava visitando ele ali, né? Claro, ela na posição dela, não sou essa pessoa que você está pensando, não. E ela tem uma conversa com ele, incitando ele ao perdão, a modificar os rumos,
explicando para ele uma conversa até parecida com o que nós estamos tendo aqui agora, né? A necessidade de ajustar a própria vida aos desígnios divinos, né? E num determinado momento, ali, como justificativa, ele vira para a irmã Cipriana e fala: mas ele me fez sofrer demais, que ele me matou. E a irmã Cipriana fala com ele assim: não me vem falar de sofrimento. E ela fala a vida que ela teve. Gente, como eu disse que ia usar livros, né, vocês vão permitir fazer a leitura aqui, né? Tá tudo bem, né? Tudo bem, né? Ô meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Isso é uma constante dos livros do André Luiz. Várias vezes, se a gente fizer uma pesquisa, né, nós vamos encontrar várias vezes os espíritos superiores dizendo que a paz, que a harmonia, que a felicidade, que o local, que daquilo que eles sentem é muito maior do que as dores ou o esforço que eles fizeram aqui no plano físico. E ela continua dizendo aqui: perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor nos deu, o Senhor nos retomou. Meus 2 rapazes foram assassinados numa guerra civil, para que ela pudesse conquistar o verdadeiro amor. Os 2 filhos foram assassinados na guerra civil, em nome de princípios legais. Minhas 2 filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram de minhas esperanças e permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. Acho que todo mundo entendeu para onde que as filhas foram, né? 2 filhos mortos, 2 filhas desviadas, vamos dizer assim. O esposo era o único amigo que me restava. Entretanto, então quando o texto de André Luiz, né, de Emmanuel, quando ele fala o mas, porém, entretanto, né? Então, já sabem, vamos lá. Entretanto, quando a lepra acometeu a minha carne, abandonou-me também, empolgado por visível horror. Roteiro de conquista do verdadeiro amor. Muitas vezes, experimentar a total solidão. E ela continua dizendo aqui: desprezaram-me todas as afeições, fugiram os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo, que se corrompia, quando me achava relegado ao extremo desamparo dos que eram caros, robustecia-se dentro de mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. Seria completamente compreensível, né? Imagina uma pessoa que perde os filhos, as filhas, o marido abandona, está enferma, e ela passa a falar mal de Deus, ou desacreditar a Deus, ou descompreender Deus, se é que existe essa palavra, descompreender. Seria natural qualquer um de nós, passando por essas experiências, e se revoltasse, é fácil compreender. Mas em nenhum momento ela deixou de acreditar no Deus justo e bom. O que é isso? Conquista do puro amor. Então já vimos 2 pontos, né? 2 partes da mesa aqui. Vimos aqui o amor
e a paternidade. Terceiro pilar. Deus é misericórdia. A palavra misericórdia ela vem do latim, né, que é miserere córdia, compaixão no coração, aquela compaixão que fica dentro do coração da gente. Então estamos falando aqui de sentimentos. Então vamos lá, a misericórdia. Vocês estão vendo que os casos hoje estão pesados, né? Meu Deus do céu. Quando a gente fala de doutrina espírita, né? Tem tanta mensagem bonita, né, Stanley? Porque você não trouxe um negócio de meio aí para nós, né? Fica falando desse negócio de André Luiz aí, eu não vou ter pesadelo à noite. Deixa eu pegar minha colinha aqui, gente. Quando nós falamos de misericórdia, se você procura no dicionário, ele coloca algumas palavras atreladas lá, que é perdão, indulgência, graça e clemência. E quem foi, gente, o espírito mais iluminado, que mais apresentou misericórdia, que soube entregar todo o perdão, que foi indulgente com aqueles que estavam com ele, que trouxe a graça da sua presença aqui no nosso planeta e que soube nos compreender completamente. Não respondam. Quem é esse sol que desceu para iluminar? Eu gosto de imaginar que a presença desse espírito aqui no planeta Terra, usando um corpo como o nosso, é a mesma coisa você pegar um sol e colocar dentro da caixinha de fósforo. É muita luz, muita luz. Nós não temos ideia, nós não temos condição de compreender o que é um espírito desse, que quando ele esteve aqui, ele teve um nome, né? Como é que era o nome dele mesmo, gente? Hein? Pensei que tinha alguém já falando uma coisa diferente. O coração até doeu, gente, cuidado, hein? Quando a próxima vez eu vou falar, repita, por favor, quem que é mesmo? Jesus, o nosso mestre, o nosso tutor. E ele, no momento da cruz, para isso não vai precisar nem pegar livro, né? Ele soube perdoar. E olha que nós usamos toda a nossa capacidade intelectual para poder fazer o Cristo sofrer. Tem uma fala do Chico Xavier, numa entrevista, que ele fala logo depois que o Emmanuel permitiu a ele ver a sequência de fatos da crucificação. E nessa entrevista, né, o Chico está impressionadíssimo. E olha que o Chico, né, já de idade bem adiantada, acostumado com a dor alheia, né, muitos anos junto das nossas mazelas, como ele fala impressionado da forma de que o Cristo foi tratado. E mesmo assim, ele soube trazer o perdão para todos nós. Então, se você tem dúvida, né, se você deve perdoar ou não, lembra que aquele que foi só luz, que aquele que foi só perdão, aquele que foi só misericórdia, sofreu aquilo que não precisava dentro da nossa visão, né, gente? Dentro da nossa visão. E soube perdoar. Ele que não tinha mácula nenhuma, não tinha erro nenhum, não tinha pecado nenhum. Nós que somos todos complicados, que estamos aí na caminhada, somos todos alunos. Peguemos sempre para tudo o exemplo do Cristo. E vamos lá, nosso quarto pilar. Então, relembrando aqui,
Falamos da paternidade, que é que eu transcendi, que existe também a paternidade das obras, e que a principal obra que nós podemos realizar, e até a maior caridade que nós fazemos, nesse caso, a nós mesmos, é a construção do reino de Deus dentro de si mesmo. Paternidade, amor, misericórdia. Quarto ponto, Deus é trabalho, né? E o Cristo não deixa dúvida quanto a isso, né? Ele fala que o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, estamos caminhando aqui para os nossos minutos finais. O texto aqui recomenda que tudo aquilo que a gente precisa para ajustar as nossas vidas, a sabedoria divina, a bondade divina, já está aos nossos passos. Então, quando você chegar em casa, olha ao redor da sua casa, a gente, o que eu tenho aqui na minha casa, o que está me concitando que é o meu material de trabalho? No trabalho, no serviço, né? Aqui no meu serviço, quais são as circunstâncias, o que tem aqui nesse meu trabalho, que eu venho ganhar o meu pão, né? Levar aqui o chocolate para a Cecília depois, né? E figurinha, né? Agora inventar uma tal da figurinha também, né? Então, mas o que esse trabalho, esse posto de trabalho está pedindo de mim? E dentro do centro espírita, qual que é o trabalho? Nós não estamos aqui agora, né? Qual que é o trabalho que Deus está esperando de mim aqui agora? Com certeza, Deus não espera heroísmo de ninguém, mas cada um de nós que estamos aqui temos, vamos dizer assim, uma palavra que o pessoal gosta de dizer, né? Temos compromissos. Todos nós temos compromissos. Dentro das nossas tarefas, e nessas tarefas, nós podemos e temos a possibilidade de realizar a nossa transformação, que é ao mesmo tempo o cumprimento da vontade de Deus. Mas tem uma coisa que os centros espíritas são, que às vezes eu ouço falar muito pouco, eu queria lembrar aqui, está no livro Vozes do Grande Além. Eu falei o nome de todos os livros, né? Livro No Mundo Maior, que tem a história aqui da Cipriana, o livro Os Mensageiros, que tem a história do Paulo Alfredo Ismalha lá. Então, recomendo muito a leitura de todos eles, né, para vocês verem detalhadamente, né, aí tem mais coisas que a gente pode ler aqui, porque o tempo é reduzido. Então, nesse livro aqui, Vozes do Grande Além, que é um livro que eu adoro, porque esse livro aqui, ele nasceu da gravação das reuniões mediúnicas em que o Chico participava. Então, no final das reuniões, eles ligavam um gravador e gravavam a última fala. Então, a espiritualidade sempre trazia algum espírito, de tanto os espíritos superiores quanto de características mais inferiores, também para trazer alguma lição, para contar experiências que fossem úteis, né? E como nós vamos ver aqui, são úteis. Então, essa é uma das gravações que tem lá, que é do espírito de Laboriot. Inclusive, se vocês procurarem na internet, aí vocês vão encontrar bom número dessas gravações. Tem lá da Madre Teresa de Calcutá, tem do André Luiz, tem do Emmanuel e tem também desse Laboriot lá. E ele diz para a gente sobre os centros espíritas. Comentemos a importância de um círculo de oração. Ele chama o centro espírita de círculo de oração. Comentemos a importância de um círculo de oração nos serviços de assistência medianímica, como um aparelho acelerador de metamorfose espiritual. Aparelho, imaginou aí? Um aparelho
acelerador. Né? Ele, como ele é da área da ciência, né? Quando você está de acelerar, né? Você está falando de aumentar o nível de energia. Então nós estamos aqui dentro de um aparelho acelerador de energia elétrica. Metamorfose espiritual. Metamorfose espiritual. Tem uma fala do Batista, né, do João Batista, que é traduzido em muitas Bíblias como: arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado. Mas se você for olhar lá a origem da palavra, a palavra que ele usa lá é metanoia. E metanoia tem mais a ver com mudança. Então o que o João Batista estava concitando nesse versículo? Muda a sua mente, que o reino de Deus é chegado. Então, todo dia nós temos a possibilidade de chegar aqui, nessa casa abençoada, e nessa minha vivência dentro do Espiritismo, desde 1994. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas casas benditas, abençoadas, em que a espiritualidade acha campo para atuar. Apesar dos encarnados, né? Quem é encarnado, meus amigos, é um bicho. Eu sou encarnado também, viu, gente? Mas o encarnado é um bicho que eu vou te falar, viu? Não é fácil, não. Quando alguém aceita, né, um cargo de administração dentro de uma casa espírita, né, eu tenho que orar por fulano, porque lidar com pessoas não é fácil. Né? E há um trabalho constante da espiritualidade para que o ambiente seja harmonizado. Claro que, às vezes, nem sempre, né, os encarnados conseguem corresponder, tanto que existem casas que tem um período e deixam de existir, mas temos também aquelas casas, né, de longa duração. Essa semana eu estava vendo uma casa no Rio de Janeiro de mais de 90 anos. Imagina uma casa, um centro espírita com duração de 90 anos. Isso é muito bonito, muito bonito. Porque dentro de uma casa espírita, como de outras religiões, em que você tem uma autoridade com uma listagem de regras, dentro de um centro espírita, a autoridade é a autoridade moral dos espíritos. Então, quando se convida um palestrante para vir aqui para falar, ou os estudos que são realizados na casa, né, são diversos estudos, né, espera-se que se dê voz aos espíritos, através dos médiuns da própria casa e através dos livros. Né? Só de Chico Xavier, são mais de... Cada vez que alguém fala, eles aumentam um tiquinho, né? Mas é de 400, eu gosto de falar, mais de 400 livros, com certeza. E outros livros, Allan Kardec é essencial para nós. Principalmente, né, os três que acabam sendo os mais conhecidos, né, tanto o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. É essencial, se você é espírita, né, dá uma passada de olhos constantemente, né, para renovar o conhecimento dos estudos de Kardec e outros médiuns, né, confiáveis, a Ivone, o livro Memórias do Suicida, gente, esse livro é espetacular. E outros médiuns, muitos outros, que a listagem é grande, mas existem muitos bons livros. Antes eu tinha uma lista de livros, eu acho que eu tenho mania de lista, né? Mas eu tinha uma lista de livros a ler, né? Por fim, eu vou pegando o que dá, porque não dá para ler toda a biblioteca espírita que já existe, que vai do Leon Denis, Camille Flammarion, Allan Kardec, Chico Xavier, Espíritos Hamed, Espírito de Emmanuel, Espírito de André Luiz. É muita coisa, muita coisa. Né? Então a gente tem que estar em estado de estudo constante. Inclusive, eu acho até com recomendação da espiritualidade superior no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos,
Esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Esse é o segundo. Acho que já deu a minha hora, né? Queria muito agradecer a oportunidade, agradecer a paciência de vocês aí. Eu sempre fico preocupado porque o pessoal gosta de participar, né? Quando ninguém participa no meu estudo, eu fico assim, tá tão ruim que o povo está doido para que chegasse no final. Eu falei tanto que não deu oportunidade para ninguém falar, me agradeço muito. E se vocês tiverem coragem de me chamar de novo, eu tenho coragem de vir de novo, hein? Boa noite, pessoal de casa aqui, né? Agora vai encerrar, o Instagram vai encerrar aqui, tá? Deixa eu mudar o microfone aqui para... Foi maravilhoso e eu tenho certeza que você vai estar, sim, sempre com a gente. Vai ser convidado muitas outras vezes, né, Mércia? Com toda certeza. Ah, já está escalado aí. Jesus te abençoe muito, viu? Pelo estudo que você trouxe para a gente. Esperamos te ouvir aí em breve, viu, Stan? Pessoal, na semana que vem, quem vai falar para a gente é a Lúcia Nouce. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, que vai ser o tema da semana que vem, tá? Eu vou fazer a prece final para a gente poder liberar o pessoal, né, do YouTube e dou os recados depois, tá bom? Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade bendita que tivemos aqui hoje nessa noite, de ouvirmos, de estudarmos, de refletirmos e que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia e que possamos, cada um de nós aqui presentes, levar para os nossos lares as energias salutares que nós recolhemos aqui nessa noite e levar para os nossos lares também os ensinamentos, que possamos colocar em prática com nossos familiares, no nosso trabalho, com nossos amigos, em todo o dia a dia. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje e sempre, que assim seja. Boa.